A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula e eu estou imensamente feliz. Meu nome é Priscila Bussinger. Eu sou a Isabela. Eu sou o Matheus. E eu sou o João Pedro. Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Eu quero desde já cumprimentar todos os visitantes, sejam muito bem-vindos. Você tem toda a liberdade aí já de comentar, já de curtir, se inscrever no canal e não esqueça aí de ativar as notificações para sempre estar aí lembrando você das nossas escolas dominical, dos nossos vídeos. Seja muito bem-vindo. Quero saber de você no chat aí, como que tá sendo essa aula. Quero interação de vocês aí, adolescentes, e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Nós estamos iniciando mais um trimestre. Oba! Uhul! Esse trimestre está com o título Grandes Cartas para Nós. Está uma revista muito interessante. E hoje será a primeira aula desse trimestre e o tema da nossa aula de hoje é a importância da comunicação. Mas vamos orar primeiramente? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma vez podemos estar aqui, Deus, falando da Tua palavra, Pai. Falando, Deus, do Teu amor para com o nosso, para com as pessoas, Deus, que irão assistir essa aula, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por mais uma aula e que essa palavra, Deus, chegue em muitas e muitas pessoas. Amém. No nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, adolescentes. Eu sou Johan e estou aqui para fazer a leitura bíblica que se encontra em Atos 15, 30 e 31. E tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Esse foi a nossa leitura bíblica, adolescentes. Tchau! Então, a comunicação no mundo inteiro é essencial, é mega importante. Na nossa lição de hoje, nós estudaremos sobre as cartas Paulo, as cartas ali do Novo Testamento. Mas eu quero perguntar para vocês aqui, eu quero interação no chat aí agora, e eu quero saber, você por acaso alguma vez já recebeu alguma carta, mas aquela carta mesmo assim, remetente, destinatário, com um selo, tudo bonitinho, e chega lá no correio, chega pra você aí, e aí você fica naquela empolgação. Alguém de vocês já recebeu? Então, adolescentes, de carta eu nunca recebi essa, como vocês viram na ilustração. A única coisa que eu recebi é a cobrança, cartão e a carteira de motorista, pra glória de Cristo. E você, João Pedro, já recebeu alguma carta alguma vez na vida? Nunca recebi uma carta assim, nunca, nenhuma vez. E você, Bela? Eu também não, eu recebi, tipo assim, cartinhas de amiga, de escola, essas coisas, mas agora... Correio! Assim, não. Ela quer dar aquela empolgação, ai meu Deus, será que é pra mim? Não, né? Não. E se eu falar pra vocês e pra vocês aqui que eu já recebi? Mas eu não sou do tempo antigo, não. Eu sou do tempo que realmente chegava as cartas pra gente e a gente ficava naquela empolgação. Carta pra Priscila, carta pra nome da minha mãe, nome das minhas irmãs, e a gente ficava naquela empolgação. Quem que era? Geralmente era uma irmã que morava longe, ou uma tia que morava longe, uma prima, uma amiga que a gente conhecia em congressos de igreja, e a gente trocava o endereço. Na minha época, né, não sou tão velho assim não, mas na minha época não existia o WhatsApp, não existia e-mail, não existia nada disso. Agora, algum e-mail de amigos vocês já receberam? Também não. Meio já. Já recebeu Já e-mail? recebi. E você, já recebeu algum e-mail? E você, João Pedro? E-mail já recebi também. O WhatsApp, então a gente nem precisa de falar. Todo mundo já conversa o dia inteiro aí no WhatsApp. Eu mesmo trabalho pelo WhatsApp o dia inteiro, recebo mensagens de colegas, de amigos de fora, até fora do país a gente recebe. Mas vocês sabem como que começou toda essa comunicação? Vamos descobrir agora? A paz do Senhor, adolescentes! O meu nome é Ana Luísa e bem-vindos a mais um Momento Curiosidades. E hoje nós vamos falar da linha do tempo da comunicação, do grito à glória. Deus nunca deixou de falar ao homem. Princípio de todas as coisas. Quando a criação falava por si, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo compreendidas pelas coisas que estão criadas. Romanos 1, 20. Antes de qualquer palavra escrita ou idioma, Deus já se comunicava com a humanidade através da criação. O céu, a terra, os mares e todos os elementos visíveis eram como uma linguagem silenciosa, porém clara, apontando para o Criador. A natureza era o primeiro púlpito onde a glória de Deus era proclamada sem som ou voz
audível. Salmos 19, do 1 ao 3. 2. Antiguidade. A palavra gravada em pedra ou papiro. Então deu o Senhor a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. 3. Tempos bíblicos. Profetas, pergaminhos e cartas apostólicas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus 1:1. Deus falava por meio de profetas, Isaías, Jeremias, Elias e todos os outros. Os escribas copiaram as escrituras em rolos de pergaminho. Jesus ensinava nas casas, nos montes e junto ao povo. No Novo Testamento, as cartas dos apóstolos guiavam e edificavam as igrejas, uma forma sagrada de discipulado à distância. As cartas de Paulo foram sementes espirituais que atravessaram fronteiras. 4. Idade Média. Os monges, os sinos e a preservação da palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Os monges dedicavam sua vida para copiar a Bíblia à mão nos mosteiros. Os sinos convocavam o povo à oração e adoração. A comunicação era lenta, mas reverente e profunda. Reflexão. Se antes poucos tinham acesso à Bíblia, por que hoje, com tantas à disposição, há tanto descaso? 5. A imprensa de Gutenberg e o acesso à palavra. Ano de 1450. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A primeira grande obra a ser impressa foi a Bíblia. A palavra deixou de ser privilégio de poucos e alcançou o povo comum. Foi o início de uma revolução espiritual. 6. Século XIX. Telégrafo, telefone e o envio de missionários. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. O telégrafo levava mensagens rápidas, em códigos. O telefone aproximava vozes. Cartas se tornaram a principal forma de comunicação. Enquanto isso, os missionários cruzavam os oceanos, levando o evangelho com fé e coragem. 7. Século XX. Rádios, televisões e a voz que alcança multidões. A sua voz se fez ouvir por toda a terra e a sua palavra até os confins do mundo. Romanos 10:18. O rádio levou pregações a milhões. A TV passou a mostrar cultos, louvores e a palavra de Deus. Evangelistas como Billy Graham usaram esses meios para alcançar nações inteiras. O evangelho deixou de ser local e tornou-se global. 8. A era digital. De sites a cultos nos celulares. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. E-mails, vídeos, aplicativos e transmissões ao vivo. A Bíblia pode ser lida em qualquer lugar e em qualquer idioma. Pregações, devocionais e estudos estão a um clique de distância. Se antes o ouvir era como o ouvido, hoje também é pelos fones. Redes sociais, inteligência artificial e realidades digitais. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Instagram, Reels com mensagens cristãs. IA que responde sobre a fé. A tecnologia muda, mas a mensagem permanece. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Conclusão: Deus sempre falou e ainda fala. O Senhor Deus não fará coisa alguma
sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, 14. Desde o Éden, Deus desejou se comunicar com um ser humano. A Bíblia é a carta de amor do Pai aos seus filhos. Ela fala hoje, pela palavra, pela oração, pela criação e por meios que nós jamais imaginávamos. O céu continua em linha direta. Resta saber, estamos ouvindo? E esse foi o Momento Curiosidades de hoje. Tchau! Pois é, como vocês viram aí, desde lá de muito tempo até os dias de hoje, há muito avanço. Muito avanço. Desde pele de animais escritas em paredes, até hoje um simples clique para poder ir uma mensagem para comunicação. Mas a nossa aula hoje, nós estamos falando sobre algumas cartas muito importantes, que eram cartas ali no Novo Testamento, que Paulo e outros apóstolos escreviam para as igrejas. E pasmem, em muitas cartas de Paulo, ele estava dentro de uma prisão, escrevendo para alertar, para acalentar, para exortar e para comunicar à igreja o que estava acontecendo também com Paulo. E todas essas cartas que Paulo e os outros apóstolos escreviam era de imensa importância para as igrejas, porque elas exortavam as igrejas, aproximavam as pessoas uma das outras. As cartas levavam também as notícias de Paulo lá na prisão. Então, assim, eram cartas muito importantes para todas as igrejas. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já leu alguma carta do apóstolo Paulo lá no Novo Testamento? Bela, além dessas cartas serem tão importantes que serviam para exortar, e fala mais um pouquinho dessas cartas. Para que elas serviam? As cartas serviam para poder aconselhar amigos, compartilhar experiências, fazer cobranças e essas coisas. Mas antes da criação do papel, antes de apóstolo Paulo, as pessoas escreviam cartas com papiros, que eram um papel feito de plantas, ou às vezes também com a própria pele de animais. Mas antigamente, pelo alto custo de cada material e também pela falta de alfabetização, essas cartas eram ditadas para um profissional chamado amanuense. Tia, você conhecia esse nome, amanuense? Isso era o nome de uma pessoa? Era o nome de quê? Amanuense era uma profissão, que esse nome significa copista e escrevente, no qual tinha a tarefa de transformar pensamentos e ideias em palavras escritas. E essas cartas possuíam alguns elementos básicos. O remetente, o destinatário, o remetente fica do lado da frente, o destinatário fica do lado de trás. Na carta, lá em cima estava o nome do escritor, quem foi que escreveu aquela carta, o nome do destinatário, para quem que era aquela carta, uma saudaçãozinha breve, saudaçãozinha simples, aí depois vinha o conteúdo da mensagem, para que aquela pessoa tinha escrito aquela carta, e embaixo uma saudação final. Era algo tão esperado, sabe? Não era nada assim, ah, meu Deus, chegou uma carta. Não, eles já esperavam aquela carta, celebrando aquela carta, porque sabia que aquela carta ia trazer alguma notícia boa. Mas, muitas vezes, as cartas nem continham também somente coisas alegres, era exortação também para a igreja, que muitas vezes ficava assim, epa, eu preciso me consertar nisso daqui. Paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Rafaela e hoje nós estamos aqui para um Caminhando pela História. E eu começo com a seguinte pergunta: se na época dos apóstolos não tinha WhatsApp nem microfone, como os apóstolos falavam com as pessoas? E eu não tô falando de pessoas do convívio do dia a dia, e sim das pessoas de muito longe. Imagina o apóstolo Paulo tentando mandar um áudio, mas sem o celular, sem Wi-Fi e sem Instagram, como o evangelho se espalhou? É isso que nós vamos descobrir hoje. Primeiro, cartas, o WhatsApp da época. Os apóstolos escreviam cartas para ensinar, corrigir e encorajar as igrejas. Tudo à mão, em pergaminho ou papiro, e entregue por mensageiros. Por exemplo, Romanos, Gálatas, Efésios, ou seja, tudo carta de fé. Segundo, pregações ao vivo. O podcast sem microfone. Eles pregavam nas praças, nas casas e até na prisão. E tudo no gogó mesmo. Ou seja, tudo falado sem microfone. E o povo ouvia, guardava e espalhava. Tanto que o apóstolo Pedro, em Atos 2, pregou uma vez e cerca de 3.000 pessoas se converteram. Terceiro,
Mensageiros, os entregadores da fé. Homens como Tíquico e Epafrodito levavam cartas a pé ou a cavalo, ou seja, eles entregavam a palavra, e cheios do Espírito. Quarto, igreja nas casas, pequenos grupos raiz. As igrejas se reuniam nos lares com pão, oração e ensino. Lídia abriu sua casa e virou o QG da fé em Filipos. Quinto e último, viagens missionárias. Evangelismo na estrada. Paulo e companhia rodavam as cidades pregando. Mesmo preso, ele escrevia cartas que até hoje transformam vidas. Então, concluindo, na internet o evangelho chegou ao mundo inteiro. E você sabe por quê? Porque o Espírito Santo conectava os corações. E pode ter certeza, diferente do Wi-Fi, esse sinal nunca cai. Então fica essa pergunta para reflexão. Você só vai usar seu celular para perder tempo em redes sociais? Ou você vai usar seu celular como ferramenta de fé? E foi isso, adolescentes. Tchau! Então, vocês já devem ter se perguntado qual era a necessidade dos apóstolos terem escrito cartas. Aliás, eles estavam ali todos juntos em Israel, Jerusalém, mas com a expansão da igreja, após a morte de Jesus, a igreja cresceu e se expandiu por conta da perseguição que havia em Roma. E com isso surgiu a necessidade de cartas. Aliás, os apóstolos não conseguiam estar todas as igrejas ao mesmo tempo. E por meio das cartas, foi uma forma que o Espírito Santo usou para conservar as escrituras para os nossos dias que nós temos hoje. Imagine se cada exortação, cada texto que Paulo escreveu fosse falado. Muito disso se perderia, se contaminaria com heresias e às vezes hoje nem existiria essas cartas, esses conteúdos que nós temos. E muito interessante essa parte aí, porque assim, Paulo, os apóstolos, eles escreviam aquelas cartas e aí transmitiam uma cópia. E naquela época não tinha xerox, não tinha nada disso, não tinha uma outra pessoa para fazer outra cópia. E mandava para a igreja e aquela igreja falava porque eram milhões de pessoas. Então era como se fosse um telefone sem fio. Falo com o João Pedro vai lá e fala com o Mateus vai lá e fala com a Isabela vai lá e fala comigo. Chega lá no final, muitas vezes distorcido aquela palavra distorcida. O que você me fala sobre isso? Primeiramente, como poucas pessoas elas tinham a capacidade de ler, eles tinham que levantar uma pessoa ali que iria ler aquela carta para todas as pessoas. Então ficava muito mais difícil a contaminação, a heresia dentro das cartas. E por mais ainda, como nós sabemos, Deus, ele tem um plano para manter a sua escritura autêntica e que nada fuja do seu controle. E havia uma parte muito importante que era o Espírito Santo, que ele conduzia ali as pessoas, o que elas falariam para não se contaminar. Porque vamos pegar um exemplo. Se a pessoa que lesse a carta, ela fosse mal intencionada, ela não fosse levantada pelo Espírito Santo, ela poderia falar qualquer coisa para a igreja e eles iriam acreditar. Afinal, nem todos tinham a capacidade de ler, mas como era o Espírito Santo que levantava a pessoa no meio da igreja para ler, ela tinha a autenticidade que nós temos hoje, de poder ler e confiar no que nós lemos. E é por isso que hoje, quando nós abrimos a Bíblia, a palavra ela se renova todas as manhãs. Então ela é renovada. Então você pode ler aquele versículo ali hoje, você se alimenta daquilo ali e é a mesma palavra, ela não muda. Do Espírito Santo que vai trabalhando. E da mesma forma o Espírito Santo ia trabalhando, era a mesma palavra na qual era falada com a igreja, mas o Espírito Santo de Deus não deixava aquelas palavras se contaminarem ali. Elas iam de coração a coração, de mente em mente e as pessoas eram trabalhadas, eram exortadas, eram acalentadas ali naquelas igrejas. Para nós vermos a necessidade dessas cartas, hoje no Novo Testamento nós temos 27 livros. Dos 27, 21 dos livros do Novo Testamento são cartas. Isso indica que 35% de toda a Bíblia foi escrito por meio de cartas. A paz do Senhor, adolescentes. Eu me chamo Rian Brian e estamos aqui para mais um Você Sabia? Então, você sabia que a Bíblia também é um livro de cartas? Você já pensou que a Bíblia é uma caixinha de mensagens enviada por Deus para nós? No Novo Testamento, várias dessas mensagens vêm em formas de cartas, ou, como são chamadas também, epístolas.
Elas foram escritas por pessoas como Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas, com um único objetivo: ensinar, corrigir, fortalecer, animar e manter a galera firme na fé em Jesus. Algumas cartas são como alertas, outras como abraços e algumas como puxões de orelhas. Mas todas têm palavras vivas que continuam falando com a gente ainda hoje. Então, como o Novo Testamento é dividido? O Novo Testamento tem 27 livros. E para te ajudar a entender melhor, podemos organizar assim. Primeiro, Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Contam a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Segundo, livro histórico, Atos dos Apóstolos. Mostram o nascimento e o crescimento da igreja logo depois de Jesus subir ao céu. Terceiro, cartas ou epístolas de Romanos a Judas. São cartas enviadas para igrejas e pessoas com ensinamentos profundos sobre a fé cristã. E por último, quarto, livro profético, Apocalipse. Fala sobre o futuro, a vitória final de Cristo e a nova criação. Então, por que devemos ler o Novo Testamento? Simples, porque ele transforma vidas. Ele já impactou reis e escravos, crianças e anciões, homens e mulheres de todo o mundo em todas as épocas. Ele fala sobre amor, fé, salvação, perdão e vida eterna. E o mais incrível, ele fala diretamente com você. E aí, você já leu? Se ainda não leu o Novo Testamento todo, que tal começar agora? Cada carta, cada capítulo, cada versículo tem uma mensagem viva de Deus para você. Comece por onde quiser. O importante é não deixar de ouvir a voz de Deus. Então fique com essa frase de reflexão. A palavra de Deus não é só para ser lida, mas para ser vivida. E é isso, adolescentes. Tchau! Muito interessante a preocupação do nosso Senhor de preservar os escritos e a palavra dele. Afinal, como nós vemos nas escrituras, o Senhor só tem compromisso com a sua palavra. Mas imagina se a palavra de Deus se perdesse. O que seria a vida de nós, seres humanos? Uma vez que, se nós não seguirmos a palavra de Deus, nós, consequentemente, não vivemos uma vida que agrada a Deus. Então, nós vemos no Antigo Testamento os 10 mandamentos, o Senhor, o próprio Deus, escrevendo os seus mandamentos para o seu povo. Nós vemos também, isso já é um fato mais histórico, que foram achados em 1947 até 1956 alguns escritos perto do Mar Morto que remetem do século III a.C., que são escritos da Escritura, são textos bíblicos que, ao serem comparados com textos atuais, viram-se que nada se perdeu, se manteve os mesmos textos. Perceba quão grande importância o Senhor tem com a sua palavra e, acima de tudo, ele se importa com a sua palavra e que você viva esta palavra de maneira certa, coerente, para que você possa viver uma vida com ele. Mas quando nós olhamos para as cartas do Novo Testamento, embora eles ali não tinham pretensão de que aquilo se tornaria, ou não imaginavam que aquilo se tornaria isso que chamamos de Novo Testamento, eles não tinham dúvidas que estavam sendo usados pelo Espírito Santo para exortar, para conduzir, para guiar a igreja nos caminhos em que eles aprenderam com o próprio Jesus, e que aquilo deveria ser assimilado e seguido pelos fiéis. O mesmo Espírito Santo que habitava neles e que habita entre nós, usa estas cartas para nos corrigir, para guiar você, para falar, o que você está fazendo está errado, para te dar forças, te motivar e falar isso, continue. Com grande riqueza, o Espírito Santo tem guardadas nessas cartas, está oferecida a você, basta você pegar a sua Bíblia e ler. Não despreze esse trabalho, não despreze os ensinamentos que o Senhor Deus nos deu através da vida de servos que amaram e serviram o Senhor Jesus. Tudo isso que foi falado aqui, todas essas cartas, a Bíblia inteira, mas a gente está falando de cartas, as cartas, elas são muito importantes também para hoje, para o nosso tempo. Olá, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre a importância das cartas gerais. Essas cartas foram escritas para um grupo maior de pessoas, não pessoas específicas, como 1 Timóteo foi escrito a Timóteo, 2 Timóteo a Timóteo, a Tito, a Filemon. As cartas gerais, como as cartas de Pedro, a carta de Tiago, de Hebreus,
é escrita a todos os cristãos de forma indistinta. A ideia é abranger o maior número de pessoas e poder orientar a igreja de forma geral. Embora aos hebreus se dirija a todos os hebreus de forma geral, mas também a todos os cristãos de todas as tribos, línguas e nações. As cartas são orientações básicas para o viver, são doutrinas para a vida cristã e elas nos ensinam como viver o evangelho autêntico. Os autores vão usar o problema específico que eles estavam vivendo em algumas regiões locais e mostrar os perigos que o diabo luta contra a igreja, sobre os quais nós devemos ficar atentos, as heresias, os falsos irmãos, os falsos crentes, os lobos que tentam o tempo todo invadir a igreja. Traz princípios de comportamento, princípios morais, princípios espirituais, ensina a gente a lidar em família, lidar com filho, com pai, com casamento, lidar com o dinheiro, lidar com a comunhão da igreja, ensina que cada um de nós devemos ser membro da igreja, sermos participantes ativos do corpo de Cristo. Ou seja, as cartas são importantes porque nelas estão todo o ensinamento que é necessário para os crentes viver, servir a Deus e amar uns aos outros. Deus abençoe. As cartas continuam sendo ótimos instrumentos para a comunicação. Além de transmitir informações, elas transmitem sentimentos. O mundo avançou e hoje nós temos acesso a outros meios de comunicação, as redes sociais. Através do seu celular você consegue se comunicar com o mundo todo. Por isso, não desperdice este grande meio de poder transmitir a palavra de Deus. Seja você também, assim como os nossos irmãos, um evangelista, uma pessoa que não se cala e que transmite aquilo que o Espírito Santo gerou e fez em você. Aproveite aí que você está no Instagram, envie algumas mensagens da palavra do Senhor. E além dos meios de comunicação, você também precisa se alimentar também da palavra todos os dias para saber se comunicar também com todas as outras pessoas. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Thiago e estamos aqui para mais um quiz, para ver se vocês aprenderam bem o conteúdo da aula. Primeira pergunta: como era tradicionalmente estruturada uma carta nos tempos do Novo Testamento? Letra A: nome do remetente, nome do destinatário, saudação, instrução ou exortação e bênção final. Letra B: nome do destinatário, local da escrita, resumo doutrinário e encerramento. Letra C: endereço do destinatário, data, conteúdo principal e assinatura. Letra D: saudação, bênção inicial, ordens práticas e despedida curta. Tempo na tela.
Tempo esgotado e a resposta certa é a letra A. Nome do remetente, nome do destinatário, saudação, instrução ou exortação e bênção final. Segunda pergunta. Como era o costume em relação à recepção das cartas nas igrejas primitivas? Letra A. Recebiam as cartas com naturalidade, pois era uma prática comum. Letra B. As cartas eram esperadas com expectativa e lidas publicamente com alegria. Letra C. Eram recebidas com medo por temor de serem advertidos severamente. Letra D. Eram abertas privadamente pelos líderes e depois lidas em reuniões. Tempo na tela. Tempo esgotado e a alternativa certa é a letra B. As cartas eram esperadas com expectativa e lidas publicamente com alegria. Terceira pergunta. Quantos livros do Novo Testamento são cartas, ou seja, epístolas? Letra A, 24, incluindo os evangelhos e atos como escritos apostólicos. Letra B, 18, excluindo Hebreus, Tiago e 2 Pedro por causa da autoria duvidosa. Letra C, 20, considerando apenas cartas como autoria apostólica confirmada. Letra D, 21, somando 13 epístolas de Paulo e 8 epístolas gerais. Tempo na tela. Tempo esgotado. A alternativa certa é a letra D, 21, somando 13 epístolas de Paulo e 8 epístolas gerais. Quarta pergunta. Quais temas eram centrais nas cartas escritas pelos apóstolos às igrejas? Letra A. Práticas de adoração e organização das ofertas. Letra B. Doutrina cristã, ética de vida e orientação. Letra C. Cuidados com os pobres e regras sobre casamento e viúvas. Letra D. Convivência social e relação com o governo romano. Tempo na tela. Tempo esgotado e a alternativa certa é a letra B, doutrina cristã, ética de vida e orientação. Agora é a nossa quinta e última pergunta. Quem era o verdadeiro autor e orientador por trás das epístolas do Novo Testamento? Letra A, os próprios apóstolos com base em suas experiências. Letra B, os mestres e líderes das comunidades. Letra C, o Espírito Santo que os inspirava a escrever com autoridade divina. Letra D, as igrejas que encomendavam os escritos conforme suas necessidades. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a alternativa certa é a letra C, o Espírito Santo, que os inspirava a escrever com autoridade divina. E esse foi o nosso quiz, adolescentes. Espero que tenham acertado todas. Tchau! E assim como começamos, adolescentes, vamos terminar orando. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu quero agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de nós estarmos assistindo a CBD, que o Senhor possa falar no nosso coração, que o Senhor possa ter nos usado, que o Senhor possa tocar no coração de cada adolescente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, tchau, adolescente. Que Deus te abençoe. Tchau, Falou, adolescentes. pessoal.